Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Matemática 1. A aula de hoje nós vamos falar sobre o número de elementos de um conjunto, seria na verdade a quantidade de elementos que um conjunto tem. Nós vamos resolver problemas sobre quantidade de elementos de conjuntos finitos e eu vou apresentar a vocês o princípio da inclusão e exclusão. Não é necessário usar o princípio da inclusão e exclusão, mas dá para a gente uma noção mais ampla sobre alguns problemas que a gente pode resolver envolvendo quantidade de elementos de conjuntos. A gente pode resolver eles sem usar o princípio, como se fosse uma formulazinha, podendo usar apenas o diagrama para ilustrar e representar bem esses elementos dos conjuntos. Então fiquem atentos que a gente vai resolver um dos problemas de duas maneiras, onde uma delas eu considero mais simples e a gente vai resolvendo por esse método, que é o que o livro traz para a gente. Certo? O princípio da inclusão e exclusão eu mostro só uma vez e não fico trabalhando muito com ele. Lembrando que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, por favor não compartilhem o vídeo. Lembrando também que eu não estou em estúdio profissional, estou gravando da minha residência, então podem ter alguns ruídos aí que eu espero que não atrapalhe o seu aprendizado. Gente, a gente vai ter uma mudançazinha com relação à nossa frequência, certo? A frequência ela vai ser aferida de forma semanal por meio de atividades. Eu recebi uma informação por meio da direção de ensino de que vocês não poderiam ficar fazendo a cópia das atividades que eu faço nos vídeos. Então eu vou colocar a atividade de vocês como sendo algumas questões do livro e essa atividade vai valer como frequência. Quem já entregou as atividades antigas não precisa se preocupar, eu vou receber normalmente. Quem não entregou e que não quiser fazer a cópia das atividades que eu fiz no vídeo, não quiser entregar, não tem problema, eu coloco algumas questões do livro para servir como frequência, sem precisar fazer a transcrição das atividades que já estão feitas. Vocês vão e resolvem por conta própria algumas questões do próprio livro. Essa foi a orientação que a direção de ensino me mandou. Então, bons estudos para vocês. E até o nosso encontro lá do MITS. Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem guardar a sua dúvida para perguntar lá no nosso encontro do MITS de quinta-feira. Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula. Vamos começar a aula de hoje falando sobre o número de elementos de um conjunto. Quantidade de elementos de um conjunto, certo? Quando eu falar em número de elementos, eu estou falando na quantidade de elementos. Opa! Contar, somente isso. Eu quero contar quantos elementos tem um conjunto. Então, seja o conjunto A que tem esses elementos x, y, z, conjunto B, t, x, z e w, e o conjunto C, v, t, w, k e z. Número de elementos de um conjunto eu vou denotar por esse nzinho com o conjunto lá dentro de parênteses. Então, esta anotação que eu estou colocando aqui é como se eu estivesse perguntando qual o número de elementos que tem o conjunto A. Qual a quantidade de elementos que tem o conjunto A. Aí você vai lá e conta. 1, 2, 3 elementos. Então, o número de elementos do conjunto A, 3 elementos. Até aqui tranquilo, né? Bem fácil. Para o B e para o C também a gente não vai ter nada de outro mundo. Contar esses elementos. No conjunto B, número de elementos do B, 4 elementos. E no conjunto C, número de elementos do conjunto C, nós vamos ter 5 elementos. Agora precisa de um pouquinho mais de atenção. Número de elementos de A interseção B. Cuidado, interseção entre dois conjuntos, nós vimos na aula passada que vai ser um conjunto que tem todos os elementos que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Só fui apagar o tracinho ali no conjunto A. Então, olha para o conjunto A e olha para o conjunto B. Quais são os elementos que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Seria o x e o z. Esses dois elementos que eu marquei, eles vão estar na interseção, a interseção B. Então, a interseção B vai possuir dois elementos, o x e o z. Eu nem coloquei quem é a interseção B, mas eu já consegui contar quantos elementos ele possui. E muita atenção agora no número de elementos da união, A união B. Uma coisa que o pessoal pensa, assim, é bem intuitivo, é que quando a gente vai fazer a união, a gente vai juntar todos os dois conjuntos. Só que aqueles elementos que estão repetidos, a gente não vai colocar de novo. Então, no caso do conjunto A e do conjunto B, eles têm elementos em comuns, o x e o z.
eu não vou, na união, escrever esses mesmos elementos. Então, por favor, não pense que o número de elementos de A união B vai ser x, y, z, os 3 elementos do A, com t, x, z, w, os 4 elementos do B, dando 3 mais 4, 7. Se você fizer isso, 3 mais 4, número de elementos de A, mais o número de elementos de B, você vai errar. Por que você vai errar? Se você for lá no cantinho e fizer A união B, você tem que lembrar que você não vai repetir os elementos que estão nos dois. Então vai ser x, y, z do conjunto A. Está faltando o t do conjunto B. Vou colocar aqui. Está faltando o w do conjunto B. O x e o z do B eu já tenho lá. Não vou colocar de novo. Então o correto é afirmar que o número de elementos de A união B vai ser não 7, eu vou apagar aqui. O número de elementos de A união B será 5 elementos. Tudo bem? Tentem fazer vocês agora o seguinte. Eu quero que vocês encontrem para mim o número de elementos de A união C, o número de elementos de A interseção C, número de elementos de B interseção C e o número de elementos de B união C. Acho que dá para encontrar mais um, mais 2. Vamos começar por esses. Tentem encontrar esses para mim, dá uma pausa aí no vídeo e já volto. Eu apaguei aqui o outro. Deixa eu voltar para quem não copiou. Pronto, eu voltei. Quem quiser copiar esse aí, dá uma pausa no vídeo, copia, mas eu vou apagar agora. Pronto, apaguei a união. Porque eu estou preocupado no número de elementos. Façam vocês aí o número de elementos desses 4 conjuntos. Dá uma pausa no vídeo e já volta para conferir. Eu vou fazer ainda nesse vídeo, viu? Pausa aí e faz. Pausaram? Conseguiram fazer? Número de elementos de A união C. Vamos dar quantos? Número de elementos de A interseção C. A interseção, vou fazer a interseção primeiro. Nós temos quem na interseção de A com C? Acho que é apenas o elemento Z, é isso? Nenhum outro elemento em comum entre o A e o C, então nós vamos ter um elemento na interseção. Apenas o elemento Z. Agora, A união C, nós vamos ter x, y, z que tem no conjunto A, já são 3 elementos. Aí v, t, w, k, o z não precisa colocar de novo. Então ficaria 3 mais 4, 7 elementos. Número de elementos de B interseção C. Quantos elementos tem na interseção entre os conjuntos B e C? B interseção C. Quantos elementos a gente vai ter na interseção de B e C? Nós vamos ter o elemento... Deixa eu apagar aqui os tracinhos para não atrapalhar muito. Apaguei lá no B e no C. Pronto. Nós vamos ter o elemento T. Nós vamos ter o elemento W. E nós vamos ter o elemento Z. Esses 3 elementos vão estar na interseção, vão estar nos 2 conjuntos ao mesmo tempo. Então aqui nós vamos ter 3 elementos na interseção. Já na união nós vamos ter no conjunto B 1, 2, 3, 4 elementos. E no conjunto C eu não vou contar os elementos repetidos, então só vou contar o V e o K. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que nós vamos ter na união. Espero que vocês tenham acertado aí. Será que a gente consegue encontrar o número de elementos de A interseção B interseção C e também o número de elementos de A união B união C? Querem um tempinho para tentar? Pausa o vídeo aí, encontra o número de elementos desses conjuntos e depois volta aqui para conferir. Vamos lá. Quantos elementos vão ter esses conjuntos? Vamos já dar a resposta. Quem pausou, eu estou apagando aqui os tracinhos para a gente poder encontrar agora, por exemplo, A interseção B interseção C. Tem algum elemento que está nos 3 conjuntos ao mesmo tempo? No conjunto A nós temos o x,
não vai ter nenhum, vai ter no A e no B, não vai ter no C. O Y não vai ter nenhum dos outros. O Z, esse sim é um elemento. Ah, eu fiz só apagar. Volta. O Z é um elemento que está tanto no conjunto A, como no conjunto B, como no conjunto C. Então, na interseção dos três conjuntos, nós vamos ter um único elemento. E na união? Será que a gente acerta quantos elementos tem na união? Bem, a gente já tem aqui x, y, z, 3 elementos no A. Os que eu já contei, eu não vou contar de novo. Então, no B, nós vamos ter o T, o X eu já contei, o Z eu já contei. Então, eu tenho o T e o W. 1, 2, 3 do A, o T do B 4, o W do B, ficam 5 elementos. Vamos lá para o conjunto C. O T eu já contei, o W eu já contei, o Z eu já contei. Então, fica X, Y, Z, T, W, V e K. Vão ser os elementos que vão estar na união. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos em A, união B, união C. Quem quiser copiar, pausa aí para copiar. Quem tiver alguma dúvida, pergunta lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Em algumas situações, nós não vamos ver os elementos dos conjuntos e mesmo assim nós vamos ter que contar ou o número de elementos da união ou da interseção desses conjuntos. E aí, como a gente vai fazer? Seguinte, se eu já souber o número de elementos dos conjuntos, a gente pode fazer da seguinte forma, o que a gente chama de princípio da inclusão e exclusão. Um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: se eu quero encontrar o número de elementos de A união B, eu não posso simplesmente calcular o número de elementos de A e somar com o número de elementos do conjunto B. Nós vimos nos exemplos anteriores que não dá certo. Os elementos repetidos vão acabar sendo contados duas vezes. Eu não posso contar duas vezes. Então, quando isso acontece, se eu pegar os elementos de A, estou representando aqui pelo diagrama, e quando eu for somar com os elementos de B, eu vou estar contando a mesma região duas vezes. Repare que a interseção está sendo contada tanto quanto eu somo os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Essa partezinha da interseção ela está sendo contada dobrada. Então, quando eu somo o número de elementos de A com o número de elementos de B, não vai dar o número de elementos da união, vai estar errado. E esse erro é exatamente por contar duas vezes o número de elementos da interseção. Para corrigir o nosso erro, eu posso vir aqui e simplesmente subtrair o número de elementos de A interseção B. Esse é o que nós chamamos de princípio da inclusão e exclusão. Ou seja, o número de elementos de A união B, eu vou incluir o número de elementos de A, vou incluir o número de elementos de B e vou excluir, eu vou tirar o número de elementos da interseção, porque eu tenho contado duas vezes, certo? Vamos fazer um exercício para ver como é que a gente resolve problemas desse tipo. Aqui nós temos alguns problemas envolvendo quantidade de elementos de conjuntos finitos, certo? O problema número 1 que nós vamos resolver é o seguinte: em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? E aí, como é que a gente poderia fazer esse problema? Eu poderia usar o que a gente viu agora há pouco, que foi o princípio da inclusão e exclusão. Então, para isso, a gente vai escrever essa situação como se fosse um problema de conjuntos. Seja o conjunto A, o conjunto dos alunos que gostam de sorvete de chocolate. Seja o conjunto B, o conjunto dos alunos que gostam de sorvete de creme.
Então, o número de elementos do meu conjunto A, ele me diz que são 80 alunos que gostam de sorvete de chocolate. Número de elementos do meu conjunto B, ele me diz que são 70 alunos que gostam do sorvete de creme. E dos que gostam dos dois sabores, nós não vamos colocar um conjunto com outra letra só para isso. Os alunos que gostam dos dois sabores, eu vou chamar de A interseção B, ou seja, gostam de chocolate e gostam de creme. Sorvete de chocolate e sorvete de creme seriam 60 alunos que gostam dos dois ao mesmo tempo. Eu poderia usar o princípio da inclusão e exclusão, e com isso a gente vai ter o seguinte: número de elementos de A união B, ou seja, o número de alunos que gostam de chocolate ou de sorvete de creme, vai ser igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos de A interseção B. Dessa forma, o número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A, 80, mais o número de elementos do conjunto B, 70, menos o número de elementos da interseção, 60. 80 mais 70, nós vamos ter quanto? 150. Menos 60, isso aqui vai dar igual número de elementos de A união B, isso aqui vai ser igual a 90 alunos. Poxa, mas o colégio não tinha 100 alunos? O que é que significa esse 90? Que são 90 alunos que gostam de sorvete de chocolate ou de creme. Mas a pergunta que ele nos faz é quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores. Então, se eu já tenho aqui que 90 alunos está na união dos dois conjuntos, e eu sei que o total de alunos do colégio é 100, quem não vai gostar de nenhum dos dois sabores serão os outros 10 alunos. Então, a nossa resposta, sempre quando eu tenho um problema, que ele me faz uma pergunta, eu tenho que dar uma resposta. São 100 menos 90, que é igual a 10 alunos que não gostam de nenhum dos dois sabores de sorvete. Lembre-se disso, quando a gente pega um problema envolvendo um assunto de conjuntos, a gente precisa modelar esse problema como sendo com a linguagem de conjuntos. Perceba que no enunciado não tem nada a ver com conjunto, e a gente passou para uma linguagem de conjuntos, mais especificamente uma linguagem de número de elementos de conjuntos, e como ele me faz uma pergunta, eu tenho que dar uma resposta final. Tá aí a resposta final. Qualquer coisa, pausem o vídeo quem quiser copiar, e vamos para mais um problema. Na verdade, deixa eu fazer esse mesmo problema de uma outra forma com vocês. Só um minutinho, eu volto já já. Eu decidi fazer uma outra solução para esse problema. Aqui em cima eu apaguei aquele enunciadozinho com relação a problemas envolvendo esse assunto, e a outra solução envolve representar esses valores no diagrama de Venn. Então, é bom deixar claro que você precisa realmente especificar quem são cada um dos conjuntos, já que não tem nada de conjunto no enunciado. Então, o que tem aí nesse A e nesse B, que é dizendo o que é que cada um conjunto vai significar, tem que ter nas duas soluções. Sendo que na outra solução que eu trago para vocês, vocês farão um diagrama. Nesse diagrama vocês representarão os conjuntos A e B e o conjunto universo. No caso, o conjunto universo que a gente está trabalhando é o conjunto de alunos desse colégio. Então nós vamos ter 80 alunos que gostam de sorvete de chocolate. Esses 80 tem que estar no conjunto A. 70 alunos que gostam de sorvete de creme, esses 70 tem que estar no conjunto B, e 60 que gostam dos dois sabores. A dica começa sempre pela interseção. Sempre, sempre, sempre você começa colocando os valores da interseção. No caso, são 60 que gostam dos dois sabores, a interseção é aqui 60. Lembra que são 80 que gostam de sorvete de chocolate, esse vai ser o nosso conjunto A.
mas eu já coloquei 60 desses alunos. Eu só coloquei a quantidade, não botei de um por um aluno não. Estou botando a quantidade de alunos que vão ficar em cada uma das regiões. Então, se no conjunto A todo tem que ter 80 alunos que gostam de sorvete de chocolate, 60 já estão lá colocados, está faltando 20. Esses 20 eu vou colocar aqui, na região que tem apenas os alunos que gostam de sorvete de chocolate. Nós temos 70 alunos que gostam de sorvete de creme. Já coloquei 60 na interseção. Quantos alunos estão faltando? 10 alunos. Esses 10 alunos que faltam são aqueles que gostam apenas de sorvete de creme. Ficam naquela região ali. Então, nós já colocamos quantos alunos dessa escola nessa representação por diagrama? Foram 20 na parte que gosta apenas do sorvete de chocolate, 60 que gostam dos dois sabores e 10 apenas naquela parte dos alunos que gostam apenas do sorvete de creme. Já colocamos 90 alunos, um total de 100. O meu conjunto união tem que ter 100 alunos. O que está faltando vai ficar fora dos dois conjuntos, seriam os outros 10 alunos. As continhas de subtração eu fiz de cabeça porque elas são simples nesse caso aqui, mas se for necessário, faça as continhas do lado, certo? Soma, subtrações, as continhas necessárias você pode fazer aí no cantinho do seu caderno, tudo bem? Esse diagrama ele já me entrega a resposta que eu quero, mas ainda assim você teria que colocar a resposta final, ficaria idêntica à que tem ali embaixo, né? São 10 alunos que não gostam de nenhum dos dois sabores de sorvete. Então aqui é uma outra forma, sem precisar utilizar o princípio da inclusão e exclusão, essa fórmula grandona aqui que nós apresentamos anteriormente. Dá para resolver todos os problemas usando o diagrama, sim, certo? O princípio da inclusão e exclusão pode ajudar em alguns casos, mas praticamente todos os problemas a gente consegue resolver usando diagramas, certo? Vamos para mais um exemplo. Questão número 2 da aula de hoje diz o seguinte: numa pesquisa de mercado, verificou-se que 15 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos água de rosas ou Bívia. Sabendo que 10 das pessoas não utilizam o produto Bívia e que 2 das pessoas não utilizam o produto água de rosas, qual o número de pessoas que utilizam os produtos águas de rosas e Bívia? E aí, como é que a gente resolve esse problema? Aqui está um pouco mais complicado. Para a gente não ter que se esticar muito, vamos começar pelo início. Escrever como seriam os conjuntos que estão aparecendo nesse problema. Então, nós vamos chamar do conjunto A os consumidores, as pessoas, conjunto das pessoas, né? Eu vou usar as mesmas palavras que tem no problema. As pessoas que utilizam o conjunto das pessoas que utilizam esse A vai ser para o água de rosas. Água de rosas. E eu vou chamar de conjunto B o conjunto das pessoas que utilizam a marca Bívia. Bem, eu posso utilizar diagrama ou eu posso utilizar fórmula. Aqui eu vou preferir utilizar diagrama. Por que diagrama? Eu acho o diagrama mais simples do que ficar decorando fórmula. Não sei a opinião de vocês. Para mim, tanto faz, os dois dá para resolver numa boa. Mas com o diagrama a gente visualiza melhor. E essa visualização facilita bastante. Então eu vou colocar o diagrama, as informações que ele está me dando com relação a esses grupos de pessoas, que agora eu escrevi na forma de conjuntos, colocarei aqui dentro do diagrama, onde eu tenho conjunto A, conjunto B e o meu conjunto universo. Não esqueçam do universo, por favor. Olha só, nessa pesquisa de mercado verificou-se que 15 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos
água de rosas ou bívia, Como é pelo menos um dos dois, ou seja, pode ser um ou pode ser outro, como pode ser os dois. Esse valor 15 que ele está me dando é o valor para a união dos dois conjuntos. Então, o número de elementos de A união B seriam esses 15 aí. Sabendo que 10 dessas pessoas não utilizam o produto bívia. Então, se 10 das pessoas não utilizam bívia e é 10 dessas pessoas, qual o produto que eles usam? É o água de rosas. Então, essas 10 pessoas que ele me diz que não utilizam bívia, eu vou colocar essa quantidade aqui. São pessoas que usam apenas água de rosas, não utilizam o bívia. E ele diz que 2 dessas pessoas não utilizam o produto água de rosas. Não utiliza. 2 dessas pessoas. Se não utilizam água de rosas, vai utilizar qual dos produtos? Seria o bívia. Então, eu vou colocar aqui na região das pessoas que usam apenas o bívia. 2 dessas pessoas não utilizam água de rosas. A gente conclui que essas pessoas vão usar apenas o bívia. Aí, o que é que ele me pergunta? Qual é o número de pessoas que utilizam os produtos água de rosas e bívia? Olha o conectivo I. Esse conectivo I, ele entrega que a pergunta está sendo feita para o número de elementos da interseção dos dois conjuntos. Eu acho que com o diagrama ficou mais fácil. Se eu já sei que a união vale 15, 10 usam apenas o água de rosas e 2 usam apenas o bívia, quantas pessoas estão na interseção? Quantas pessoas usam os dois produtos, tanto água de rosas como também usa o bívia? Tem que ser exatamente 3 pessoas para poder fechar os 15 da união. Essa vai ser a minha resposta. Então, a minha resposta são 3 pessoas utilizam água de rosas e bívia. Então, com o diagrama, nem precisa usar a fórmula, só precisa ficar atento na leitura para tirar as informações do texto e colocar no diagrama, ou no caso da união, eu escrevi ali no cantinho para poder ficar olhando, não precisar ficar buscando no texto. Você pode fazer isso, tudo bem? Espero que dessa forma tenha sido mais fácil para vocês. Se alguém teve alguma dúvida, a gente tira essa dúvida lá no nosso encontro do MITS, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre como que a gente pode resolver problemas desse tipo envolvendo 3 conjuntos. Vamos lá! Já o princípio da inclusão e exclusão, quando se trabalha com 3 conjuntos, ele é um pouquinho mais delicado. Então, fica bem atento. A ideia é a seguinte: número de elementos de A união B união C, a gente não pode simplesmente pegar o número de elementos de A, somar com o número de elementos de B e somar com o número de elementos de C. Quando a gente faz isso, repare que o conjunto A ele está representado nessa região, e eu já estou colocando alguns elementos de B e de C. O conjunto B está sendo representado por essa região, quando a gente faz a representação do diagrama. E o conjunto C, representado por esta outra região do diagrama. Então, as interseções elas estão sendo contadas mais de uma vez. Repare que essa região toda aqui está sendo contada tanto quanto eu faço a contagem do número de elementos de A, como quando eu faço a contagem do número de elementos de B. Eu conto 2 vezes a interseção, então eu preciso retirar uma das vezes. Então, retira-se número de elementos de A, interseção B. Também acontece a mesma coisa com as regiões de interseção entre A e C. Eu conto uma vez com o conjunto A e conto novamente com o conjunto C. Conto 2 vezes, para corrigir o meu erro de contar 2 vezes, eu subtraio uma. Número de elementos de A interseção C, eu vou subtrair. E também com os elementos de B interseção C, a gente acaba contando 2 vezes.
Uma vez quando conta os elementos de B, outra vez quando conta os elementos de C. Então eu subtraio o número de elementos de B interseção C. Agora, repare bem que teve uma região que eu subtraí 3 vezes. A interseção dos 3, eu contei 3 vezes. Eu contei no conjunto A, contei no conjunto B, contei no conjunto C. Aí eu retirei 3 vezes. Eu retirei quando eu tirei a interseção de A com B, retirei quando eu tirei a interseção de A com C e quando eu retirei a interseção de B com C. Então, já que eu coloquei 3 vezes, excluí 3 vezes, vai ficar um buraco. Agora nós vamos ter que acrescentar essa região. Nós vamos somar com o número de elementos de A, interseção. Ficou um pouquinho espremidinho, deixa eu dar uma ajeitada aqui só no espaço. Acho que agora vai dar certo. Mas coloquei sinal demais, aqui é menos. E mais o número de elementos de A, interseção B, interseção C. A fórmula do princípio da inclusão e exclusão, ela é um pouco extensa. Então, novamente, vale o que eu tinha comentado para 2 conjuntos. Decorar a fórmula acaba nem sempre ajudando tanto. Aprenda a utilizar, pelo menos no diagrama. Você fazendo a representação com o diagrama é muito mais fácil do que a aplicação direta de fórmula. As 2 formas são possíveis, certo? Mas eu acredito que representar no diagrama seja mais fácil. Podem fazer de qualquer uma das 2. Aqui a gente vai ver um exemplo agora, como é que a gente utiliza esse princípio da inclusão e exclusão para 3 conjuntos. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS, certo? Tá aqui uma questãozinha para a gente trabalhar o princípio da inclusão e exclusão com 3 conjuntos. Ao todo, 70 soldados se inscreveram em 3 cursos, em que cada curso é direcionado para uma área de atuação de suas funções: combate a incêndio, busca e salvamento ou atendimento pré-hospitalar. Cada soldado podia optar por se inscrever em 1, 2 ou nos 3 cursos disponibilizados. E todos os soldados se inscreveram em pelo menos um dos 3 cursos oferecidos, da seguinte maneira: 59 soldados optaram por cursar combate a incêndio, 56 soldados optaram por cursar busca e salvamento, 33 soldados optaram por cursar atendimento pré-hospitalar, 50 soldados optaram por cursar combate a incêndio e busca e salvamento, 23 soldados optaram por cursar busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar, 25 soldados optaram por cursar atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio, 20 soldados optaram por cursar as 3 áreas oferecidas. Dessa forma, qual o número de soldados que optaram por cursar somente uma das 3 áreas de atuação? E aí? Fazer por meio do princípio da inclusão e exclusão, você encontra realmente muitos dos resultados, mas algumas perguntas mais particulares você vai descobrir resolvendo realmente por meio do diagrama. É a forma mais fácil, sem ter que aprofundar muito na parte da fórmula do princípio da inclusão e exclusão. Vamos colocar esses valores que ele está nos dando na forma de conjuntos. Repare que essa estrutura de questão, quando ela já vem pontuada assim, fica bem mais fácil identificar cada conjunto e o número de elementos que esse conjunto vai ter. Então, vamos lá preparar como é que vai ficar a nossa solução. Eu vou chamar de conjunto A, conjunto B e conjunto C os conjuntos dessas áreas, dos soldados que optaram por essas áreas. Conjunto dos soldados que optaram pelo curso. Vamos aqui novamente quais são os cursos. O A eu vou chamar de, eu vou dizer que vão ser aqueles que optaram por atendimento pré-hospitalar, o B, busca e salvamento, e o C, combate a incêndio. Já fica mais direcionado para cada letra qual é o curso que a pessoa quer fazer, assim fica fácil de decorar. Que optaram pelo curso de
Atendimento pré-hospitalar. Atendimento pré-hospitalar. Vou abreviar aqui. Pré-hospitalar. Só para caber tudo numa linha. B vai ser o conjunto dos soldados que optaram por cursar ou pelo curso busca e salvamento. E finalmente C vai representar o conjunto dos soldados que optaram pelo curso de combate a incêndio. Ele nos deu os números de elementos que a gente vai trabalhar. Se eu for fazer pelo diagrama, eu vou pegar aquela informação que já está pontual e já colocar dentro do diagrama para ganhar tempo. Mas é sempre bom deixar claro o que é que cada letra significa, como a gente fez ali no início. Está aqui o conjunto A, conjunto B, conjunto C. Sempre, sempre, sempre comece pela interseção dos três conjuntos. Sempre comece por essa interseção. Então a gente vai buscar o número de elementos do conjunto dos soldados que optaram pelos três cursos. Vamos ver se a gente encontra. Lá no final ele nos diz: 20 soldados optaram por cursar as três áreas oferecidas. Esses 20 vão ficar na interseção dos três conjuntos, bem aqui. Fiquem atentos que esses 20 já estão no conjunto A, já estão no conjunto B e já estão no conjunto C. Quando agora nós temos três conjuntos, depois de colocar o que vai ficar bem no meio, na interseção dos três, agora nós vamos tentar preencher a quantidade de elementos dos conjuntos que vão ficar na interseção. Quantidade de elementos que vão ficar na interseção dos de dois em dois conjuntos, interseção de 2 em 2. No caso, nós vamos ter as informações, por exemplo, 50 soldados optaram por cursar combate a incêndio e busca e salvamento. O conjunto C e o conjunto B tem que ter 50 soldados, sendo que eu já coloquei 20. Se era para ter 50 eu já coloquei 20, está faltando colocar quantos? Em C e B, né? Tem que ser os dois no conjunto C e no conjunto B. Está faltando 30. Repare que na interseção do conjunto B, que é busca e salvamento, e o conjunto C, que são o conjunto de soldados que optaram por combate a incêndio, essa interseção toda tem que ter 50. Já tinha 20. Por isso que eu coloquei só 30. É só o que está faltando para fechar os 50. Tudo bem? Agora, 23 soldados optaram por busca, salvamento e atendimento pré-hospitalar. Então, são 23 que tem que estar na interseção do conjunto B e A. Conjunto B e A tem que ter 23, mas já tem 20. B e A bem aqui, ó. Já tem 20. Era para ser 23, então é porque essa outra região tem que ter 3 elementos, 3 soldados. Deixa eu apagar esses risquinhos. 3. Vamos para o próximo. 25 soldados optaram por cursar atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio. Conjunto A e conjunto C. Juntos tem que ter 25 soldados. Nós já colocamos 20. Esses 20 aqui já estão na interseção. Era para ser 25 o total da interseção dos dois, mas já tem 20 na interseção dos três. Está faltando quanto? Só para os outros dois? 5 soldados. Deixa eu apagar ali os risquinhos. Então, sempre comecem pelas interseções. O primeiro valor que vocês colocam é a interseção dos três conjuntos. Depois você vai colocar os valores na interseção de 2 em 2. E, finalmente, você vai colocar os elementos dos conjuntos
individuais, que vai estar apenas no conjunto A, apenas no B e apenas no C. Com cuidado, que você já tem uma certa quantidade colocada, vai precisar fazer algumas continhas aí. Olha a informação que ele nos traz. 59 soldados optaram por combate a incêndio, conjunto C, 59 soldados. Então, o combate a incêndio, que é o conjunto C, tem que ter 59. Eu já coloquei alguns lá. Já coloquei 5, 20 e 30. Conjunto C, combate a incêndio. É esse aqui que nós estamos olhando. Já tenho 5, já tem 20 e já tem 30. É para ser ao todo, vou voltar, 59 soldados lá em cima. Quantos estão faltando? Eram para ser 59 nesse conjunto todinho. Já tem 5, já tem 20, já tem 30. Já tem 55. Isso é o que já tem. Preciso que tenha 59. Está faltando 59 menos 55. Está faltando 4 soldados. Esses 4 soldados que está faltando para o conjunto C, vai ficar naquela região que fica apenas os soldados que optaram por combate a incêndio. 4 soldados vão ficar nessa região. Tudo bem? Vamos para o próximo. Deixa eu apagar esses riscados. 56 soldados optaram por busca e salvamento. No conjunto B, que representa os soldados que optaram por busca e salvamento, tem que ter 56 soldados. Quantos já tem lá no conjunto B? Tem 30. Vou pegar aqui o conjunto B, marcar pra gente. Esse é o meu conjunto B, olha só, diagrama do B. Já tem 20, já tem 30 e já tem 3. Tem 53. Então, é para ter 56, de acordo com o que ele diz ali, ó. 56 soldados optaram, mas eu já coloquei 53. Quantos estão faltando? 56 menos 53, estão faltando 3 soldados. Esses 3 soldados que estão faltando colocar lá no conjunto B, vão ser aqueles que cursam apenas busca e salvamento. Então, fica nessa região aqui. 3 soldados. Deixa eu mudar a cor para ficar todos com a mesma cor. Pronto. Finalmente, o conjunto A, ele me diz que são 33 soldados que optaram por cursar atendimento pré-hospitalar. 33 soldados optaram por cursar atendimento pré-hospitalar. Então, lá no conjunto A, tem que ter 33 soldados. Aqui o conjunto A, ó, o diagrama. Aqui nessa região toda tem que estar ao todo 33. Quantos que já tem? Nós já temos 20, nós já temos 5, nós já temos 3. 20 mais 5 mais 3 vai dar 28. É para ter 33, mas já tem 28. De onde foi que saiu esse 28? É o 20 lá no conjunto A. É o 20 mais o 5 mais o 3. Vai dar 28. Ao todo, pelo que ele me disse, tem que ter 33 soldados, mas já estão com 28 naquele conjunto A. 33 menos 28 vai me dar a quantidade que está faltando. Está faltando 5 soldados lá no conjunto A. E aí? Esses 5 eu coloco aonde? Na região dos que cursam apenas atendimento pré-hospitalar. Apenas o conjunto A seria aqui. 5. Agora a gente já tem as informações necessárias para responder a pergunta da questão. O que é que ele me pergunta na questão? Opa, aqui já é outra questão. A pergunta da questão é a seguinte: dessa forma, qual o número de soldados que optaram por cursar somente uma das 3 áreas de atuação? Somente uma das 3, eu tenho aqueles que optaram por cursar somente atendimento pré-hospitalar, 5, que optaram apenas por cursar busca e salvamento, 3. Os que optaram apenas por cursar combate a incêndio, 4. 5 mais 4 mais 3, 12 soldados optaram apenas por um curso. Essa é a nossa resposta. Resposta: 5 mais 4 mais 3
é igual a 12 soldados optaram apenas por um curso. Essa é a nossa resposta. Eu acredito que assim a gente consegue resolver bem mais facilmente do que se a gente fosse usar a fórmula do princípio da inclusão e exclusão. Quem quiser copiar, copia aí, eu vou dar uma pausa. Qualquer dúvida vocês perguntam lá no nosso encontro do MITS, certo? Mais um problema para a gente resolver, para praticar mais uma vez o princípio da inclusão e exclusão, porém utilizando o diagrama, certo? Um grupo de 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Fortaleza, 16 visitaram Recife e 11 visitaram Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Fortaleza e Salvador, e desses 5, 3 visitaram também Recife. Qual foi o número de estudantes que visitaram Fortaleza ou Recife? Cuidado com os conectivos, o que significa o i e o que significa o ou, certo? Vamos lá. Eu vou chamar do conjunto, as letras que você vai usar podem ser quaisquer letras, certo? Para essa questão eu vou utilizar outras letras ao invés de A, B e C. Eu vou usar letras que me lembram as cidades. Então eu vou representar pela letra F o conjunto dos alunos, dos estudantes que visitaram Fortaleza. Eu vou representar pela letra R o conjunto dos estudantes que visitaram Recife. E vou representar pela letra S o conjunto dos estudantes que visitaram Salvador. Alguém já visitou alguma das cidades? Eu já visitei Fortaleza. Fortaleza eu já visitei. Vamos representar por meio dos conjuntos. Com diagramas, colocar os valores que ele nos deu. Repare que nessa questão, diferente da questão anterior, nós não temos pontos, né, bem separadinhos. Está toda a informação dentro do texto. Então pode ser que fique mais complicado para algumas pessoas. Ficou meio feioso, deixa eu dar uma ajeitada. Acho que assim ficou um pouquinho melhor. Esse primeiro seria o conjunto F. Aqui nós vamos ter o conjunto R. E lá embaixo o conjunto S. Então ele me diz: 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Fortaleza. 16 visitaram Recife. E 11 visitaram Salvador. Não comece com essa informação. Você vai sempre iniciar pela interseção dos três. Certo? Sempre pela interseção dos três. Então a gente vai ter que continuar lendo e buscar informação de quantas pessoas visitaram as três cidades. Vamos lá. Desses estudantes, 5 visitaram Fortaleza e Salvador, e desses 5, 3 visitaram também Recife. Então 5 estudantes visitaram Fortaleza e Salvador, ou seja, na interseção de Fortaleza com Salvador tem que ter 5 visitantes, sendo que desses 5, 3 também visitaram Recife. É aí onde ele me entrega o valor da interseção dos 3 conjuntos. Vou mudar aqui a cor da minha tinta. 3 visitaram Fortaleza, Salvador e também Recife. Essa informação tem lá já no finalzinho da nossa questão.
Conseguiram identificar aqui? Vamos continuar. Agora para a interseção de 2 em 2. 5 visitaram Fortaleza e Salvador. Fortaleza e Salvador tem que ter 5 estudantes. Já colocamos 3. Está faltando 2 estudantes que foram apenas para Fortaleza e Salvador, que não foram para Recife. Ok? Agora a gente vai tentar colocar os outros valores. Sendo que eu não sei quantos estudantes visitaram Fortaleza e Recife, eu não sei quantos estudantes visitaram Fortaleza, Salvador e Recife. A gente não tem essa informação. E agora? Eu tenho que ir para a interseção dos dois conjuntos. E como eu não sei esse valor, eu vou preencher com variáveis. Se eu tenho que começar pela interseção dos 3, eu vou lá e busco essa informação. 3 visitaram Fortaleza, Salvador e também Recife. Se eu não tivesse essa informação, você colocaria uma variável, um X naquele lugar. Mas a gente tinha. Agora o próximo passo é ir para a interseção dos dois conjuntos. A gente só conseguiu informação de quem visitou Fortaleza e Salvador, interseção de F e S. A interseção de Fortaleza com Recife e Recife e Salvador a gente não sabe, mas esses seriam os próximos valores. Para poder preencher eles, eu vou colocar variáveis. Eu vou colocar um X representando a interseção de Fortaleza com Recife, que não foi para Salvador. E eu vou colocar a variável Y representando as pessoas que foram para Recife e Salvador, mas não foram para Fortaleza. É aquela interseçãozinha que não vai estar na interseção dos 3. É apenas 2 conjuntos. Essa questão tem esse detalhe de acrescentar a variável. Fiquem atentos. Só depois de fazer isso é que nós vamos poder continuar e colocar os elementos, a quantidade de elementos de cada um conjunto individual. Olha só. 16 pessoas visitaram Fortaleza. Então, quando eu somar todo mundo que tem em Fortaleza, tem que ter 16 pessoas. Nós já temos 2, nós já temos 3 e nós já temos X. Então, nessa região apenas de Fortaleza, tem que ter 16, menos os 2, menos os 3, que estão na interseção dos 3 conjuntos, e menos o X. 16 menos 2 dá 14. 14 menos 3 vai dar 11. 11 menos X é o que eu vou colocar apenas nas pessoas que visitaram Fortaleza. Apenas Fortaleza. Vai ficar 11 menos X. Tudo bem? Ele me disse que 16 pessoas visitaram Recife. 16 visitaram Recife. Nós já colocamos o X, o 3 e o Y dentro do conjunto de Recife. Então vai ter que ser 16 menos o 3, que já tem lá na interseção dos 3 conjuntos, menos o X e menos o Y. Isso aqui vai ficar 16 menos 3, vai ficar 13 menos X menos Y. Sim, com variáveis. Vai ficar lá no conjunto das pessoas que visitaram apenas Recife. 13 menos X menos Y. E finalmente, as pessoas que visitaram Salvador foram 11 visitantes. Nós já temos 2, nós já temos 3 e nós já temos Y. Tem que ser 11 no total. Então, 11, se eu tirar os 2 que já estão na interseção só de Salvador e Fortaleza. Se eu tirar os 3 que estão na interseção dos 3 conjuntos. E se eu tirar o Y, que está na interseção apenas de Salvador e Recife, nós vamos ter 11 menos 2 vai dar 9. 9 menos 3 vai ficar 6 menos Y. Então, apenas Salvador, 6 menos Y. Tudo bem até aqui? E agora, o que é que nós vamos fazer? Repare que ele me disse que o grupo total de estudantes é 35 estudantes, certo? Então, se eu somar todas essas quantidades que a gente separou aí nas regiões, tem que dar os 35 estudantes estrangeiros. Então, a gente vai ter 11 menos X, somado com 2, vou fazer assim, somado com X, é esse, somado com esse, a gente vai somar todos esses. Mais 2, mais 3, mais 13 menos X menos Y, essa região aqui, somado com Y, somado
com 6 menos y. Foi a última. Essa soma todinha tem que dar igual a 35. Aqui vai ficar um pouco apertadinho. Deixa eu colocar em outra página para a gente poder resolver isso aqui, tudo bem? Vou copiar esta continha, esta equação. E vamos fazer em outra página. Aqui a gente tem mais espaço. Vamos lá. Menos x com mais x, esses dois aqui cancelam. Cancelamento da adição. Aqui nós temos menos y e mais y. Eles também vão cancelar com cancelamento da adição. 11 mais 2 dá 13. Fazendo as continhas aqui, ó. Eu estou pegando 11 mais 2. Isso aqui vai dar 13. 13 com mais 3 vai dar 16. 16 mais 13 vai dar 29. 29 mais 6, isso aqui vai dar 35. Então, se eu somar todos os números, nós vamos obter 35. 35 vai ficar quem de variável? Ainda tem o menos x, e ainda temos aqui no finalzinho menos y, igual a 35. Gente, o 35 está mais, passa para o outro lado, menos, vai ficar menos x menos y igual a 35 menos 35. Menos x com menos y dá igual a 0. Lembrem que x e y representam quantidades de elementos de conjuntos. Então, obrigatoriamente, x tem que ser maior ou igual do que 0 e y tem que ser maior ou igual do que 0. Não podemos ter x e y negativos. X e y representam quantidades. Por que eu estou falando isso? Se você multiplicar aqui por menos 1, você vai ficar com x mais y, né? Menos com menos vai ficar mais, vocês aprenderam? Regrinha da multiplicação. X mais y igual a 0. Eu tenho uma soma de dois números que são não negativos, dando igual a 0. Obrigatoriamente, um deles tem que ser 0 e o outro também. Esse é um caso em que essa soma, obrigatoriamente, tem que ter cada um dos valores iguais a 0. Porque nem o x pode ser negativo, nem o y. X e y representam quantidades. Tudo bem? Aqui não tem quantidade negativa de elemento de conjunto. Então, se a gente já sabe que o x vale 0, que o y vale 0, a gente vai responder a nossa pergunta fazendo uma última continha. Vou voltar lá para o enunciado. Porque a pergunta que ele quer realmente é: qual foi o número de estudantes? Eu vou apagar aqui os riscados do enunciado. Qual foi o número de estudantes que visitaram Fortaleza ou Recife? Esse ou significa união. Então, eu estou aqui pegando as pessoas que visitaram Fortaleza ou Recife. Eu estou apagando aqui os riscados. Fortaleza ou Recife seria a união de dois conjuntos. O conjunto F, dos alunos que visitaram Fortaleza, e o conjunto R, dos alunos que visitaram Recife. É só somar esses camaradas. Antes eu não tinha noção de se dava para somar porque tinha as variáveis. Mas agora eu sei que esse x e esse y valem 0. Então, se o x e o y é 0, agora é só somar os números. Vai ficar 11. 11 menos 0 é 11. Vai somar com 2, vai somar com 3. O x é 0, o y é 0. E soma com 13. Só somar esses números aqui. 11 mais 2 mais 3 mais 13. Esse x aqui também é 0. Então, vai dar quanto essa sominha? Vamos fazer lá na outra página. 11 mais 2 mais 3 mais 13. Vamos lá. 11 mais 2 mais 3 mais 13. Esse aqui vai ser o número de elementos. Eu vou até colocar aqui para a gente ficar ciente. Número de elementos de F união R. 11 mais 2 mais 3 mais 13. 11 mais 2 vai dar 13. 13 mais 3, 16. 16 com mais 13 vai dar 29. Então, o número de elementos das pessoas que visitaram Fortaleza, união com as que visitaram Recife, vai dar 29 pessoas, 29 estudantes. Quem coloca uma pergunta quer uma resposta. Então, a nossa resposta
29 pessoas visitaram Fortaleza. 29 estudantes, né? Ele usa a palavra estudantes, vamos dar prioridade às mesmas palavras que tem no enunciado. 29 estudantes visitaram Fortaleza ou Recife. E aqui a gente conclui essa nossa questão. Quem quiser copiar, copia aí, certo? Vou dar um tempinho aqui para vocês pausarem o vídeo e copiarem. Quem já copiou, eu vou voltar para quem quiser copiar o enunciado e o diagrama. Quem quiser copiar essa parte, dá uma pausa aí no vídeo e copia, certo?